Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um criativo. Trabalhou cerca de 20 anos na publicidade e aproveitava as férias para viajar. Até que um dia ousou mudar de vida. Tornou-se líder de viagem numa agência portuguesa. Hoje tem a sua própria agência de viagens, desenhadas à medida. Acredita que o mundo é demasiado grande para se conhecer numa vida e nós não podíamos estar mais de acordo. O nosso viajante tem feito o seu caminho, já visitou cerca de 60 países e no ano passado realizou uma viagem de 100 dias com a mulher e a filha de 6 anos. Que sonho! Ricardo Ferreira Alves, que sonho! Um sonho mesmo. Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Muito obrigado pelo convite. Ora é essa. Olha, 100 dias a viajar pelo mundo, isto é uma bela empreitada. É um feito. É um feito. Era um sonho de vida que Sim. nós já calendávamos há muito tempo, em família, e que fomos adiando, de ano para ano, desde que a nossa filha nasceu. Mas depois puseram-se os famosos contratempos chamado pandemia, e que foi sendo arrastado até que chegámos ali a um limite, exatamente por ela ter 6 anos, antes dela entrar na primária, e assim conseguir ter tempo disponível, não só nós os dois. É agora ou nunca, não é? É agora ou nunca. Teve que ser. E então foram 100 dias ali a dar uma volta ao mundo. Por onde é que começou essa viagem? Começámos, ponto de partida foi no Egito, fomos ver as míticas pirâmides do Egito e descer o Nilo, e acabámos no Sudoeste Asiático. Desceram o Nilo num cruzeiro? Num cruzeiro, sim, num tradicional cruzeiro. Barco grande, não houve cá pirogas nem barquinhos pequeninos, nada disso? Não, nada disso. Embora fosse o que eu queria, era ir nessas palhotas, Sim. mas depois nós, pronto, pela economia da dimensão da viagem, tivemos que fazer contas e então eu consegui arranjar eu e a minha mulher, que andamos a planear isto, ela ainda muito mais do que eu, a planear isto ao dia, estes 100 dias, até que conseguimos um desconto fantástico num cruzeiro espetacular, com uma promoção fantástica. Chegámos lá, obviamente que era o cruzeiro mais pequeno de todo o Nilo, mais manhoso. Era? Assim, era. Porquê? Então, pela promoção, provavelmente sobrou para ali. A minha filha perguntava, mas Quem porquê é que paga não vamos pouco fica naqueles? mal servido, não é? Exatamente. Ainda assim, fizemos o que os outros faziam e foi maravilhoso. Foi um sonho já de longa data que eu tinha, que estava a ser adiado desde os meus primórdios de viagens, que eu comecei a sonhar com viagens quando tinha para aí 6 anos, ao ver uma sessão de slides em casa de uns amigos dos meus pais. Slides? Já ninguém sabe o que são slides, não é? Exatamente. Aquele sonzinho, aquele silêncio do projetor É incrível, não é? na sala, aquela magia que só quem presenciou isso é um bocado romântico, mas é verdade. E então, não, há uma magia em torno dos objetos. Exatamente, não é? exatamente. Isto era Os meus pais ainda conservam eu nem sei como é que aquilo se chama, uma espécie de uma pequenina caixinha com uma luz lá dentro onde se metem os slides. Não é? E aquilo é magia. É um ritual, não é? É um Aquilo ritual. é espetacular ver aquilo. E o barulho daquilo enquanto projeta na parede, tirar os objetos da parede e transformar em sala de cinema a sala, é algo mágico. Então foi aos 6 anos que tu... Sim, que despoltou, em que eu ainda me lembro de ver projetado as pirâmides do Egito, em que eu fiquei... Eram slides... De viagem. Eram postais que se compravam slides também? Não, era mesmo este casal que viajou até lá. Okay. E eu aí percebi que era possível ir até lá. Casal, amigo dos teus pais? Dos meus pais, exatamente. E eu percebi que era possível ir até lá. Boa. E com isto, claro, essa faísca foi-me cá para dentro e nunca mais abandonou, ilustrada devidamente com toda a fantasia de Indiana Jones, logo a seguir, que catapultou. Sonhar faz parte, exatamente, não é? Exatamente. E para mim isso é fundamental, é o sonho. A minha transformação de vida também foi pelo sonho. Muito bem, foi um sonho então realizado. Exatamente. 100 dias a viajar, portanto do Egito foram para onde? Depois tu, a tua mulher e a tua filha de 6 anos. Exatamente, acabámos no Egito a fazer mergulho, porque eu faço mergulho no Mar Vermelho, a ver, eu já lá tinha estado há 20 anos e foi um bocado decepcionante para mim ver o estado do Mar Vermelho, os corais destruídos, 20 anos depois, em que, só para ter uma ideia, a temperatura ideal de um coral é cerca de 27, 29 graus e hoje em dia está nos 30, 31. E esta pequena diferença mata tudo. Pois. Então vi o que eu estava a dizer lá na altura, é que eu estava a ver uma floresta com uma árvore ou duas ainda verdes, com os seus devidos passarinhos, que eram os peixes coloridos respectivos em cada uma das árvores, e tudo o resto estava queimado. Foi muito decepcionante. Mas mais à frente nesta viagem vou reavivar esta maravilha que é mergulhar. Porque já lá iremos. Voltei a mergulhar no outro sítio, mais à frente na Indonésia, e aí sim está tudo ainda como era antigamente, por assim dizer. Como il faut.
como dizem os Exatamente, uma franceses. floresta cheia de vida, Uau. exatamente. Então já lá vamos. Já lá vamos. Já lá vamos. Claro. Então vá, portanto, a África, não é? Sim, exatamente. Foste descendo, Depois do Egito fomos para a Jordânia, atravessámos, fizemos Petra, evidentemente, fizemos como bom fã de Indiana Jones, tem que fazer aquele desfiladeiro e entrar e fascinado, só não entrei a cavalo, até Sim. porque também não dava, porque agora é só camelos e turistas. Era um bocado Tem muita desagradável. gente? Muita gente, caso nós tentámos e conseguimos ir antes do sol nascer, frio, gelado, com a nossa filha, entrámos pelas traseiras, por assim dizer, por Petra, e fizemos a caminhada toda inversa, e estivemos praticamente sozinhos em Petra, que foi assim uma experiência em que a nossa filha surpreendentemente fez todo o dia de pé, a pé, uma Uau. criança de 6 anos, que foi para nós uma surpresa. As crianças, quando estão motivadas, têm Exatamente, uma é engraçado. capacidade É engraçado, é de resistir ao e sofrimento não é enorme, fácil, não é? é uma caminhada que os americanos obesos fazem de burro. Para teres uma ideia, ela, uma criança de 6 anos, acabou por fazer tudo a pé pelo pé dela. Foi assim Uau. uma surpresa maravilhosa para nós. Estamos a falar de uma caminhada com... Qual é a distância? Eu não sei dizer a distância, mas umas boas 6 horas. Uau. À vontade, ou mais, por aí. Em que tivemos que subir uma montanha, descê-la e chegar a Petra, a famosa Canyon do cinema. Deduzo que sempre tu e a tua mulher sempre a A estimular, não é? sempre, sim, isto em toda a viagem, isto é válido para toda a viagem, sempre com uma cenourinha à frente, qualquer coisa que vamos oferecer, ou o que vai acontecer, o que ela vai... Filha única. Filha única, Não sim. acabou essa viagem de 100 dias mais mimada Não, do que pois, no começo, não? exatamente, porque a nossa... Até Há esse porque, risco, não é? Há muito esse risco, porque até a nossa bagagem, nós começamos com uma mala grande e duas Sim. pequenas, e essa mala grande, acho que no fim da viagem era para ir brinquedos. Íamos comparando ao longo de toda a viagem. Portanto, sim, acabou mais Acabou mimada. claramente. Sim. Boa, mas também faz parte, não é? Claro, faz parte. É uma experiência inacreditável, é uma experiência que nós íamos um bocado apreensivos, porque uma coisa é estarmos cá no nosso dia-a-dia, em que ela vai para a escola e acabamos por estar o dia sozinhos uns dos outros, estamos afastados. Neste caso, temos 24 horas com o cotovelo ao lado um do outro. Ou seja, no avião, no comboio, no táxi, no tuk-tuk, no barco, o que seja. Estamos sempre à noite no quarto, durante o dia. Não há espaço para nenhum dos Que três. desafio. Durante 100 dias é obra. É obra. É obra. Mas correu tudo bem. Correu tudo lindamente. Foi uma viagem que está a crescer de uma maneira, já no depois, assim, uma coisa, está a ganhar dimensões. Então vamos falar dela, vamos falar dessas continuar, dimensões. continuar. Então, depois da Jordânia... Da Jordânia, fizemos Petra, atravessámos o deserto de Wadi Rum ainda na Jordânia e acabei em Aqaba, eu com o romântico de Lawrence da Arábia que conquistou Aqaba, tive que ir até lá porque é Paris meu, e daí fomos para Israel, por via terrestre, atravessámos a fronteira por terra. Uma Israel por hoje em dia muito polémica, há um ano atrás, normal dentro do seu contexto, como é evidente. Muito particular, é assim, fizemos Jerusalém, Tel Aviv, essencialmente. Para mim, Jerusalém foi das experiências mais fortes que eu já tive até hoje. Porquê? Não tinha grandes expectativas, porque eu ouvia falar muito bem, aquilo é uma coisa única. Esperavas encontrar o quê? Esperava muito turismo, muito excesso de peregrinos deslumbrados, com todo o respeito, como é evidente, e pensava que ia estar muito transformado num Hollywood católico, por assim dizer, sem ser faltar ao respeito a ninguém. E cheguei lá, e é de facto uma cidade que me marcou muito, sem sombra de dúvida, dentro das muralhas da antiga Jerusalém, que está dividida em 3, não é? Católico, muçulmano, judeus. É uma cidade onde a atmosfera é pesada. Eu nunca tinha sentido isto em lado nenhum. Literalmente, também estava calor. Mas porquê? Porque se vêem homens armados? Não, Porque há sim. cercas? Isso tudo. Okay. Exército, torna há o cercas, ambiente pesado. É isso? Vemos um casal de judeus a passear em que ele vai com uma metralhadora, tranquilamente ao café com a namorada, de mão dada, ele leva uma metralhadora. E estamos a falar de há um ano atrás, não neste contexto do dia de hoje. Dia de hoje, guerra com... Exatamente. Para quem não gosta de armas, não é um sítio para ir. Exatamente. Para a nossa filha, exatamente. Mas porquê que a minha filha a perguntar? Porquê que ele está com uma metralhadora? E explicar estas coisas todas. É muito... Explicaste à tua filha? Sim. Tentamos. Nunca escondemos absolutamente nada. Okay. Até porque ela presenciou, porque depois as coisas a visitar, os sítios locais a visitar em Jerusalém, cada um é no seu bairro e depois queremos ir de um bairro ao outro, bairro judeu ou cristão ou muçulmano, queremos ir de um bairro ao outro, o taxista não nos leva se for judeu e for para o bairro muçulmano, deixa-nos na fronteira e temos que ir o resto a pé, coisas do género. E então
E ao estarmos no bairro, e depois fizemos um pleno, um bingo, e, totalmente por acaso, em conversa, já cá sabíamos ao que íamos, mas só depois de ter tudo marcado, agendado, em que estávamos cá e pronto, olha, vamos ter que ir, porque a viagem não pode, não há maneira de antecipar ou adiar. Ou seja, nós tivemos numa semana em Jerusalém, que foi a semana de Ramadão, de Passover e de Páscoa. Ou seja, as 3 grandes cerimónias das 3 grandes religiões lá presentes. Ou seja, é assim, estava ainda mais isto a acrescentar à cidade, que já é densa, não é? Espiritualmente. Estava uma carga muito, muito pesada. Ficaste com a sensação de que, independentemente das crenças de cada um, na verdade o que os une às 3 religiões do livro, não é? Exatamente. Católicos, judeus e muçulmanos, é tudo igual, não é? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, não é? Vem. A origem acaba por ser muito, muito igual. E é um bocado quem Portanto, aquela intolerância, não é? Eles, nasce... Pois, não sabemos muito bem de rivalidades ancestrais que quem está de fora, a ver de cima, por assim dizer, aos olhos da minha filha é incompreensível, por exemplo. Pois. Não, é difícil de explicar. São pessoas, cada um acredita no que quer e está tudo bem. E foi esquisito e uma experiência incrível. Foi muito. Assistimos. Para uma criança de 6 anos deve ter sido uma lição de história muito forte, ao vivo. Muito forte. Ela que já muito esclarecedora até. Sim. Ela que tem noção de quem é Jesus Cristo, não porque nós sejamos o pratiquemos, mas ela sabe, explicamos tanto de Buda como Maomé, explicamos tudo. E ela... É ótimo, faz parte da história do nosso mundo. Exatamente. Não é? Não se pode esconder. Exatamente. E ela presenciar onde Jesus esteve a caminhar, para ela aquilo era interessante. Mágico. Até para mim, que não sou praticante, eu diria mesmo quase arrepiante. Saber que aquilo... Eu acredito que foi verdade a história, não sei se foi naquela rua, se não é do lado. Eles dizem que foi naquela rua, ainda assim foi naquele lugar. Mas nós crescemos, não é? Nós crescemos com este imaginário... Muito presente, não é? Muito presente. Quer queiramos, quer não, é demasiado presente na nossa personalidade e estar lá, aquilo é arrepiante. Muito bem, vamos avançar então nessa história de 100 dias de Israel, depois foram para onde, de Israel, houve aqui várias paragens estratégicas, tanto de distâncias de voos como para a nossa filha descansar. A primeira foi no Dubai, onde tivemos meia dúzia de dias. Às compras. Fomos às compras, exatamente, só para parar, só para respirar um bocado de civilização. Também faz parte do nosso mundo, não é? Exatamente. E daí sim seguimos viagem para o nosso grande destino, que era a Indonésia. E da Indonésia fizemos várias ilhas. Já ouvi dizer que era um país arquipélago muito fácil para as crianças, é? Absolutamente. É? Mas, olha, não sabia dessa frase e alguém me disse sublinho, mas por aqui. Sublinho totalmente. Nós começámos pelo extremo oposto ao nosso, que foi na Papua, West Papua, e fomos a Rajampat, e aqui assim fazer o meu mergulho, fazer o nosso mergulho, que a minha família acabou também por mergulhar, e uma coisa deslumbrante, foi aí sim, toda a selva, toda a savana. O que é que se vê? O que é que viste? Tudo à antiga, as cores, os tubarõezinhos, tartarugas, tudo acontece, as cores, o filme do Nemo existe e está lá. É verdade, é verdade, aquilo é verdade. Aquilo acontece. Não houve nenhum excesso de criatividade não houve excesso. Tu que és criativo. Exatamente. Podia ter imaginado aqui alguma coisa, mas não. O diretor de arte não se passou. Não pintei coisas a mais. Não. Tudo aconteceu. Boa. É verdade. Muito bem. Daí, ainda nessa ilha, fomos a uma experiência inacreditável, que fomos a Baliam Valley, em Wamena, a visitar os Dani People, que é uma tribo que à antiga ainda estão todos nus, por assim dizer, apenas a parte genital é coberta, e eles fizeram uma cerimónia para nós, uma coisa fantástica. São tribos que ainda vivem de alguma maneira, os mais velhos. Ainda... É uma tribo de floresta. De floresta. Exatamente. É uma tribo que ainda os mais velhos cresceram e nasceram daquela maneira, os mais novos tentam sobreviver com os poucos turistas que ainda lá vão. Éramos os únicos lá. Ok, vivem de donativos. De pessoas que querem presenciar as suas o seu modo de vida, e eles de alguma maneira representam determinadas cenas para nós vermos como é que eles fazem, ou faziam. Mas não... É que uma ambiguidade, é autêntico, não é autêntico. Assim, de alguma maneira eu não me sinto nada mal, porque sei que estou a contribuir para que aquela comunidade continue a sobreviver e continue a viver da maneira como eles nasceram.
e de outra maneira provavelmente iria acabar, eles iam para a cidade e acabou, e ponto final. E eles tinham orgulho em mostrar aquilo. Boa. E eu acho isso ótimo, que continue, que continuar a preservar estas pequenas microcomunidades. Ok, mas que cerimónia foi essa que assististe? Foi um funeral, obviamente não mataram ninguém, para mostrar, exatamente, mas sim um porco, um pequeno porco, em que a minha filha, mas o que é que vão fazer àquele? Já estava com uma flecha no pescoço e ele já estava morto. E pronto, a partir daí toda a cerimónia de cozinhar o porco, distribuir o porco pela comunidade, foi uma manhã, quase o dia inteiro, em que eles estão todos nus a fazer aquilo à nossa volta, uma experiência muito absorvente, isto num contexto totalmente real, com a lama nos pés. E tu podes fotografar? Absolutamente. Para ti é ótimo, porque tu gostas de fotografia, não é? A fotografia para mim é algo que me persegue desde que eu acho que nasci com uma câmara na mão, pelo menos é a sensação, e eu lembro-me que quando acabou esta visita, esta cerimónia, eu tinha as mãos dormentes da adrenalina, eu estava cansado, estava estourado de agarrar com força a câmara, exatamente, e da atenção que eu estive. Foi assim uma adrenalina tão grande para mim. Era um sonho visitar estas tribos na Papua, que aquilo foi assim um ponto alto desta nossa viagem para mim, claramente. Muito bem, já vamos saltar para outros países nesta viagem de 100 dias. Estamos a chegar aqui ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Ricardo Ferreira Alves, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, desta de 100 dias ou de outra? Esse é um problema que eu e a minha mulher temos. Então? Temos vagões. Vagões desculpa o termo, são tralheiros. Exatamente, tralheiros até ao pescoço. Temos a casa cheia. Estava a falar com a minha mulher, mas o que é que nós vamos, o que é que eu vou falar? É olhar à volta, é muito difícil escolher uma. Há uma em especial, só para atalhar aqui o caminho, que é um fato de ópera chinesa que comprámos no mercado, de velharias, numa Feira da Ladra, em Pequim, que negociámos, ficámos logo deslumbrados com este fato velho, já todo meio roto nos braços, em que perguntamos... Foi usado nas próprias das óperas chinesas, em que a senhora dá um preço e nós, isto é muito caro, perguntámos por metade, e ela, está bem, ok, é nosso. E fugimos com ele pesadíssimo, às costas, lá, não quer saber. Mas que fato é? De homem, de mulher? É um fato de homem, que é super adornado, super colorido, cheio de berloques, por assim dizer, que nós o temos pendurado, tipo Jesus Cristo, na nossa sala, com um tipo cortinado, numa barra, está lá na nossa sala. Relíquia. Com uma relíquia. Ele é encarnado e azul, com dourados, prateados, aquilo a nossa casa é um museu de arqueologia e etnologia. Muito bem. Portanto, para qualquer parede que olhem, há invocações das vossas viagens. Nós tentamos fazer obras para arranhar paredes, para pôr umas coisas de alguma maneira. Olha, e quanto é que custou essa brincadeira? Tens ideia? Não foi do mais caro, do que tudo nós temos em nossa casa. Ele tinha pedido para aí 150 euros e nós, isto é muito caro, 70 euros. Aceito. Ficámos, obviamente, com a sensação de que podia ser ainda mais baixo, mas eu queria tanto aquilo que não quis saber e pronto, e comprámos por 70 euros. Fizeste bem. Quando nos apaixonamos. Exatamente, tal e qual. E a nossa casa é uma paixão completa. Boa. Estamos à conversa com o Ricardo Ferreira Alves, fazemos aqui uma curta pausa no programa desta semana. Na segunda parte vamos ao botão. Vamos casar o Ricardo. Até já. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leva uma pistola, que o meu pai tem, então mas está a pistola. Ele, de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos
Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o Ricardo Ferreira Alves. O Ricardo foi diretor de arte numa agência publicitária durante muitos anos, cerca de 20 anos. Depois dedicou-se às viagens, hoje tem a sua própria agência com viagens à medida. Ricardo, no ano passado realizaste uma viagem de 100 dias com a tua mulher e a tua filha. Estávamos a meio dessa viagem. Algures. Estávamos na Indonésia. Exatamente. Tínhamos ficado na Indonésia, onde tu assististe a um funeral. Exatamente. Foi das visitas de um porco. Exatamente. Era para ser de um humano, mas não se pode matar pessoas. Era complicado. Mas olha, conta-me lá, depois da Indonésia... espera, ficou uma coisa por dizer. Eu dizia, reproduzindo aqui uma ideia que já tinha sido expressa por um outro viajante, de que a Indonésia era um país fácil para crianças. Tu que viajaste com a tua filha de 6 anos, porque é que ficaste com a sensação de viajar na Indonésia é fácil para crianças? É muito fácil. Não só para crianças, há muitas baby sisters lá. Exatamente. Ainda não. Mas mesmo, naturalmente, elas corriam para a nossa filha a perguntar se podiam ficar com ela durante a tarde, porque queriam brincar com ela. A hospitalidade da Indonésia assustador. é quase para um europeu, exatamente, é assustador. Mas estando lá, ao longo das semanas, começamos a ver que é tão natural e é tão genuíno que é realmente verdadeira essa paixão e essa dedicação. E isto, pegando ainda na nossa viagem, em contraste com Israel, onde apanhámos um sítio tão denso, tão fechado, em que ninguém quase falava connosco, chegamos a um país em que tem todas as religiões, todos convivem de uma maneira que eu nunca vi no planeta. Sinceramente, eu fiquei apaixonadíssimo pelas pessoas da Indonésia. Se bem que aquilo tem lá conflitos étnicos e religiosos exatamente. latentes e alguns até violentos. Exatamente. É um país com 17 mil ilhas, com 300 línguas, que tem uma língua que os une, que os permite comunicar entre eles, mas ainda assim um paraíso para viajar com crianças. Muito absolutamente. Bem. Indonésia. Não acabou aí a vossa viagem em 100 dias? Continuou? Continuou muito. Ainda vamos lá. Meio, mas... Vamos embora. Da Papua voámos para Sulawesi, onde fomos visitar inevitavelmente Tanaturaja, onde eles têm... Onde é isso? É no meio da ilha de Sulawesi, uma das ilhas, lá está, uma grande ilha também da Indonésia, em que no meio da ilha, mesmo no coração da ilha, há uma comunidade chamada São Toraja, em que eles vivem para os funerais. Continuando a conversa. Vivem para os funerais? Como assim? É uma tribo carpideira? Exatamente, de alguma maneira. Ou seja, eles acumulam dinheiro durante a vida toda para conseguir o melhor funeral da aldeia. Eles gastam milhares de euros, Ferraris em dinheiro, para conseguir o melhor funeral da aldeia. Aquilo, para teres uma ideia, já não há búfalos na aldeia, na ilha, porque já os mataram todos, porque nos funerais, e nós assistimos a mais um, e este verdadeiro, atenção, vimos um morto, em que eles, na cerimónia, para ostentação, compram búfalos e porcos. O búfalo é o animal por excelência da ilha que se deve matar. Para teres uma noção de escala, uma classe baixa mata 3 a 5 búfalos, mais uma montanha de porcos. Por ano? No funeral. No funeral? Só na cerimónia do funeral. Na que eu assisti eram 5 búfalos e eu não sei... 30, 40 porcos. Mesmo, aquilo era um cheiro, parecia uma guerra medieval. Eu nunca tinha sentido isto no cheiro. Eles, a determinada altura, sangue, não é? Exatamente, com o calor, com a umidade da floresta. Eles, a determinada altura, convidam para ir ao meio da cerimónia da mortandade. Ao que a minha filha pergunta à minha mãe: mas vão matar o pai? Pai, não, filha, não, coitadinha. Imagina assustada, não? Exatamente, claro. mas ela depois não reagiu muito mais do que. Foi para ela, já, no meio desta viagem, já era uma pergunta normal. Pois. Coitadinha, coitada da minha filha. E para ter uma noção de escala, isto era um funeral de classe baixa, os de classe média são entre 20 búfalos que matam, e os de classe alta cerca de 100 búfalos, mais os porcos, tendo em conta que o búfalo perfeito chega a custar 30 a 40 mil euros. Estamos a classe alta mata 2 ou 3 destes, mais os outros 100, 97. Não, poupar a vida toda para aquilo. Lá está, exatamente, toda a vida. A geração mais nova diz: eu se calhar faço isto ao meu avô, mas já não, vou acabar com isto. Eles professam alguma religião em particular? São animistas? São católicos protestantes, essencialmente. Ok. Sim. A Indonésia tem essa grande particularidade do animismo. Cruzam-se muitas religiões, com muitos cultos particulares, não é? A Timor também é muito animista ainda. Sim. Pelo menos do lado... Foram a Timor? Não chegámos a ir lá, apesar da curiosidade e da vontade,
vai ser guardada para futuros. Para outros 100 dias. Exatamente, se assim a vida o permitir. O mais engraçado desta comunidade são as casas que têm uma forma de barco em que se consta, como esta aldeia é no coração da ilha, em que os primeiros exploradores das primeiras comunidades a chegar àquela ilha subiram o rio acima nos barcos e quando deixaram de conseguir subir o rio, tiraram os barcos e transformaram-nos em casas. Então as casas, por tradição, hoje em dia têm uma forma muito curiosa de barco, que é maravilhoso. Muito bem. Pronto. Indonésia também tem uma arquitetura muito rica, não é? Cada ilha tem é isto, para além da comida, das religiões, da arquitetura, aquilo, as roupas, de cada uma mais colorida que a outra, aquilo é maravilhoso de Boa. visitar. Então e depois da Indonésia? Ainda visitámos a Ilha de Flores e Java. Acabámos em Java, o mais comum de ser visitada, como Borobudur e Prambanan. É a ilha económica, não é? Sim, exatamente. É o motor económico da Indonésia. Exatamente. A capital, Jakarta. Jakarta. Exatamente. Daqui fizemos outra pit stop em Singapura e voámos para outro sítio que idealizávamos, que era o Laos. E daqui, para além da capital, Vientiane, voámos para Luang Prabang, onde assisti a uma cerimónia maravilhosa, muito budista, onde aqui eu voltei a viver algo que eu buscava já há muito tempo. Eu comecei a viajar há 20 anos e onde eu assisti, quer no Oriente, quer um pouco por todo lado, a algo maravilhoso que era alguma ausência de turismo em determinados sítios, que ao longo destes 20 anos, como se percebe, é algo que está cada vez mais difícil de encontrar. E eu aqui que não só já não há locais virgens no planeta. Mesmo. Não é? Já está tudo explorado. Existem, mas é difícil de lá chegar, como estas tribos onde nós ainda chegamos. E aqui, no Laos, em Luang Prabang, fui em época baixa, quase nas monções, foi um risco, mas estava praticamente sozinho. E eles têm uma cerimónia que é maravilhosa, que é o Almsgiving, onde os monges vêm todos à rua com o nascer do sol, em que a comunidade lhes vai dar comida. Que sentam-se todos à porta das suas casas e os monges passam todos em filinha. É muito conhecido isto na internet, o Almsgiving, em que a filinha de monges vão vão desfilar pela rua, em que a comunidade lhes vai oferecer comida, arroz, fruta, doces, o que seja. E este silêncio com o fresco da manhã é uma experiência maravilhosa. E eu, lá está, com a fotografia, foi algo... Sempre a disparar. Aqui é preciso ter muito cuidado para respeitar os monges, temos que ter uma distância de vida dos monges, não atrapalhar o caminho deles. É complicado em manter a adrenalina e a consciência social. Mas já vi que tens muita paixão. Sentes-te assim uma criança com um brinquedo nas mãos quando estás a fotografar? Completamente. Esqueço-me às vezes, a Carolina pega, ela já sabe, ela está descansada que eu agora tomo conta dela e eu vou. Tão bom. Isso é tão bom, não é? Exatamente. Olha, já percebi também que vocês são muito dados a rituais. Vocês em família, nesta viagem de 100 dias, já é para aí o 3º ou 4º ritual. Exatamente. Que me falas. E o principal deles todos foi, entre mim e a Carolina, foi o nosso casamento no Botão. Foi nesta viagem de 100 dias? Não. Foi em 2012, já foi há longo. Então abrimos aqui um parênteses para te casar, a ti e a Carolina? A Carolina, exatamente. Carolina, casaram no Botão, como é que se dá esse casamento? Estávamos a fazer, organizámos, tínhamos este sonho de ir, eu tinha e ela também, este sonho de ir ao Botão, ao último reino, ao fim do mundo, o mundo perdido, alguma coisa assim do género. Lá e está, é mesmo? Tentar, É para mim o sítio mais inacreditável para visitar, onde a atmosfera, eu cheguei lá e disse que a atmosfera é em HD, que aquilo é puro, tudo é puro. Tudo HD é muito bom. High definition. Exatamente, tal e qual. Vê-se tudo, não há filtros, é maravilhoso. É maravilhoso. E a ideia foi, nós estávamos a visitar o Nepal também, e no caminho para o Botão, até foi a Carolina, olha, e se casássemos lá? Obviamente já tínhamos esta ideia no nosso imaginário. De casar. Mas não casar no Botão. Já vivimos juntos, não casar no Botão. Ao ir para lá, tivemos esta... Porque não? Se calhar não queremos ser ofensivos lá, nós chegamos lá, se calhar isto é o maior absurdo que podemos dizer, mas por que não perguntar? Então chegámos lá e perguntámos. Mas espera lá, chegaram lá onde? Ao Botão. A capital, voámos, chegámos ao Botão, capital Thimphu, e a pessoa que nos estava a acompanhar, porque é obrigatório ter um guia local, e perguntámos ao guia, olha, temos esta ideia peregrina, não sei se espero não ser ofensivo, mas temos este juntar, isto transformava a nossa vida toda quase, o conceito da nossa vida de viajar ficava perfeito, de casar no Botão, nos Himalaias, num mosteiro budista, nos Himalaias, super espiritual. Ao que ele fez um momento de silêncio e ao que eu pensei imediatamente, já pus o pé na argola, e ele
o momento de silêncio dele foi seguido de uma explosão de alegria em que ele transformou-se em mestre de sala, em chefe de sala e chefe de obras, tem tudo, e desatou a organizar o nosso casamento para o dia a seguir num mosteiro de monjas, algures nos Himalaias, e nós lá fomos atrás dele e tudo correu. Arranjámos uns padrinhos que estavam a viajar connosco, portugueses, para fazer de testemunho. Mas conheciam-nos? Não, nessa viagem. Tinham conhecido na nessa viagem? Não se importem, eles colaboraram connosco, adoraram. Ainda hoje somos bons amigos, como é óbvio. Ficaram amigos? Para sempre. Claro. Uma experiência inacreditável. Até como é que é a cerimónia? Como é que se casam dois europeus portugueses no Butão? São duas partes da cerimónia, que nós temos uma parte dentro do mosteiro, ao lado do grande Buda dourado, em que eles, confesso que não sei o que é que diziam, as orações, as devidas orações, os mantras para a nossa boa sorte e para a nossa vida futura, em que eu tive que estar cerca de 1 hora de perna cruzada, e quando me levantei, porque depois temos que dar 3 voltas ao Buda, é que quando eu me levantei eu não conseguia andar, tinha as pernas dormentes, ao que todas as monjas se riam entre dentro da minha figura a cochear, vestida a rigor, com as vestes tradicionais do Butão, e então foi e no fim disto tivemos que beber... Mas tiveste que esperar pela noiva ou não? Não, estávamos lá os dois. Okay, não é como cá. A Carolina também estava vestida... Estava ao meu lado, a rigor, ao meu lado, sim, tal e qual. E depois, no fim desta cerimónia, primeira cerimónia, tivemos que beber um leite quente de iaque, que não sabia nada bem, que confesso. E, depois houve troca de alianças? Não. Eu por acaso tinha este anel, como podes ver aqui, que eu comprei por capricho, para que me lembre essa cerimónia. Tenho aqui as 2 cerimónias, a portuguesa e a budista. Depois quando regressaram, oficializaram o casamento. Exatamente, fizemos cá o civil. Porque deduzo que não seja reconhecido o casamento. Não. Portanto, valeu para os vossos corações. Exatamente, e é a nossa grande cerimónia para o resto da vida. Uma bela história para contar. Uma bela história, exatamente. Em jantares com desconhecidos. Em apresentação. Não é? É um cartão de visita. Exatamente, sempre muito interessante. Diga-me coisas sobre si. Olha, casei no Butão. Pronto, e aí começa uma boa amizade. E os padrinhos tinham acabado de conhecer nessa viagem. Exatamente. E depois um foi viver para a Dinamarca e ela foi viver para a Dinamarca e ele para a Austrália. E raramente nos encontramos. Eles separaram-se, os padrinhos. Não era um casal, são amigos, e depois cada um foi a sua vida deles, claro, profissional. Muito bem. Então, e como é que termina uma cerimónia de casamento no Butão? Depois houve outra cerimónia no exterior do mosteiro, em que há mais mantras e mais orações a serem feitas, e onde se queimam uma série de ervas e de incensos e de outros materiais para tudo com o simbolismo de esperança, de boa sorte, de longa vida aos noivos, por assim dizer, e que é uma experiência muito, muito, muito sentimental para nós, muito espiritual, quero dizer. Muito bem. Muito forte. Só uma maneira de fechar este capítulo. Viva os noivos. Exatamente. Olha, vamos regressar à viagem de 100 dias que fizeste com a tua mulher Carolina e com a tua filha. Olha, então vá. Depois da Indonésia, nessa volta de 100 dias, nessa viagem de 100 dias, foram para onde, Ricardo? Olha, do Laos. Foram da Indonésia para o Laos, não é? Exatamente, Depois do Laos. Tivemos uma paragem técnica em Singapura. Em Singapura, exato. Só para lavar, para tomar banho, por assim dizer, salvo seja. E depois fomos assim para o Laos, e do Laos acabámos a viagem na Tailândia, em Bangkok, também já para ser um sítio, vou dizer, civilizado, sem ofender todos os outros, mas para... Mas é um país mais dirigido para o turismo, não é? Já tem outro tipo de infraestruturas. Já lá tínhamos estado. Era claramente para acabar numa... Até porque o voo era de lá. O voo de regresso é de Bangkok, e já que lá estávamos, fazíamos os 100 dias lá e acabámos em grande, uma grande mariscada. Nos mercados de rua, nos restaurantes de rua, que foi uma experiência também ela fantástica, que já conhecíamos, mas repetimos, e é recomendável, é maravilhoso. Muito bem. Olha, 100 dias fora de casa com uma criança de 6 anos, o que é mais difícil, Ricardo? Olha, é tudo. É logo que acordas até adormecer. Pronto, as pessoas estão a ouvir o programa e dizem, já tirei esta da ideia. Filhos, não. Esqueçam. Exatamente, mas nada disso. Risca. Exatamente, mas nada disso. É muito complicado, é muito intensa a experiência. Exatamente, gerir uma criança de 6 anos
em ambientes completamente diferentes de semana para semana, e está sempre o porquê, é complicado, é denso. Ela só quer ir para a praia, ela só quer tomar banho numa piscina, é só o que ela quer. Uma criança normal, coitada. Ainda assim... São muito materialistas as crianças. Sim, são? pois é claro que há aquela cenoura que é o brinquedo, dar aquela caneta que pinta com cores, o que seja, para conseguir chegar ao outro lado, mas ainda assim... Ela ainda hoje é muito engraçado que, desde o desenvolver o inglês dela estar a ver desenhos animados com amigos dela em que aparecem as pirâmides do Egito, eu estive ali, e ela própria, aos dias de hoje, vai percebendo a dimensão da experiência dela e de perceber que, mas aquele meu amigo, ele nunca só foi ao Algarve, e ela percebe, vai percebendo, vai amadurecendo, e isto é o que eu estava a dizer, depois de chegar do cansaço extremo de 100 dias de viagem, de experiências inacreditáveis, apesar de tudo. Vão com os vossos filhos. Eu não quero passar a imagem de que não façam isso. Sim, façam isso hoje, já vão para o aeroporto. Mas a dimensão é que as experiências destas de uma criança ganham são proporções enormes e maravilhosas. Muito bem. Vão com os filhos e vão com os cônjuges também? Sim. Também. Essa era outra. Tu e a Carolina, houve faísca durante a viagem dos 100 dias ou não? Conseguimos gerir, como já temos experiência de viagem anterior de família, desde os 6 meses que viajamos com a nossa filha, há 6 anos praticamente que viajamos com ela, embora de cada ano é uma pessoa nova, não é? Ela com 6 meses é uma pessoa, a 1 ano e meio de idade é outra pessoa, com 3 anos é outra pessoa, então estamos sempre a aprender como viajar com ela. E isto também nos leva, a nós os dois, a fazer um trabalho de equipa obrigatório, porque se queremos fazer isto, temos que sabê-lo fazer da melhor maneira, então acaba por ser um trabalho de equipa. Hoje faço eu, amanhã fazes tu, fazemos os dois, estás cansado, está descansado, estou cansado, faz ela, e há já aqui um trabalho de equipa já muito aliado. Boa. Em que acabou em bem. Fantástico. Olha, o tempo é curto, é sempre, não é? Haveria muito mais para dizer, muito mais para falar das tuas viagens, dos sítios onde tu já estiveste. Tens uma paixão enorme pelo Irão, consideras um país fantástico. Sim. Guardamos isso para outras aventuras. Para outras aventuras. Sem dúvida. Quem sabe regressas. E são muitas no Irão. No Irão foram bastantes as aventuras. Mas olha, temos que fazer check-out. Vamos a isso, claro, Ricardo? Claro. Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Peço-te que sejas curto, Ricardo. Na minha mala vai sempre a máquina fotográfica, obrigatório. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Olha, eu faria não uma viagem, mas uma coletânea das minhas viagens ao Irão. Desde ter ficado preso na pandemia lá, ter que sair lá com um grupo português, por mim próprio, ter que arranjar uma artimanha para sair de lá, protestos políticos, uma van a andar de marcha atrás na autoestrada, um conjunto infindável de peripécias. É um país surpresa. Maravilhoso. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Foi há 20 anos, lá está, na minha entrada no Camboja, em que o polícia não estava confuso com a quantidade de carimbos que eu tinha no passaporte e não me queria dar o carimbo, e eu tive 1 hora a discutir com ele na banca, já abanava a banca, já tinha 3 ou 4 polícias à minha volta, que eles ao fim vieram-me apertar a mão e entra lá, és bem-vindo, e eu estava a ver que ia ficar lá. A recordação de viagem mais cara? No Laos, temos muitas, como te disse, é difícil de escolher, que são muitas as opções, mas esta em especial, que é um Buda em bronze, lá está, umas antiguidades. Uau. Um Buda em bronze bem pesado, dourado, maravilhoso, assim à vontade, não sei precisar, meio metro à vontade, assim, ou mais, bem pesado, em que tivemos que ter um certificado do Ministério da Cultura do país para sair com ele de lá, tudo legal, tudo direitinho, IVAs pagos, tudo direitinho. Mas é assim, claramente, a peça, uma das, lá está. Boa. A refeição mais estranha? Foi nos Andes peruanos, em que me convidaram literalmente para dizer, numa noite muito escura, com os trovões muito fortes, então convidaram-me para entrar numa casa no meio das montanhas dos Andes e ofereceram-me papas com tierra, que era literalmente, eles chamam, papas são batatas? E eu com tierra pensava que era um ingrediente qualquer, mas não, era literalmente com uma lama em que eu meto à boca e era de facto terra. E eu comi para não ser desagradável para aquela família. Não. Olha, gostava de viajar com a minha mulher para sempre e também, acho que era óbvio e fica bonito dizer. Mas claramente com o Steve McCurry, de quem sou grande fã.
Ele é um mestre do enquadramento e da cor, que para mim, lá está, faz-me sonhar, faz-me pensar, faz-me querer fotografar e viajar. É uma inspiração para mim. Explora muito bem a chamada Golden Hour. Exatamente. Aquele final minutos tarde, ali não é? da luz ali a Dourada. acabar dourada. Exatamente. Muito bem. Olha, música. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa, Olha, Ricardo? é uma das minhas bandas preferidas, à beira da perfeição, que são os Sigur Rós, e não podia, dentro dos Sigur Rós, fui escolher o Star Alfur, que é uma música que me transporta sempre para um universo de meditação e de sonho. E com o sonho, inevitavelmente, viajo. Islandeses. Islandeses. Já foste à Islândia? Já, 2 vezes. Fiz a volta toda à Islândia 2 vezes. Eles só podiam ser da Islândia, Só os podiam Sigur ser. Rós, não é? É a banda sonora perfeita daquela ilha. É uma ilha tão fotogénica que eu arrisco-me a tirar fotografias ao calhas e ficam sempre bonitas. É incrível aquela ilha. Não é bom para testes fotográficos. Que ali Não, fica tudo bem, fica não é? bem. Fica sempre Exatamente, bem. está sempre certo. Ricardo, foi um gosto, obrigado. Foi um gosto também. Muito obrigado pelo teu convite. Ora, Grande essa. abraço. Um grande E abraço. espero que sonhe com viagens, com esta música e com tudo. Claro que sim. Sigur Rós a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Blá nótt yfir himininn, blá nótt yfir mér, og gluggann minn með hendur faldar undir kinn. Daginn minn í dag og í gær. Blá náttfötin klæða mig beint upp í rúm, breiði mjúku sængina, loka augunum. Ég fer hausinn til sæng. Starir á mig, lítil fláur, breytir mér í hreyfist ekki úr stað sjálfur. Starálfur.